Olá pessoal, meu nome é Fernando, eu sou professor de literatura e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre uma espécie do gênero lírico que é o soneto. O soneto surge no humanismo italiano, no que na época figurava se chamar de Renascença medieval. Dizem que quem criou o soneto foi um poeta chamado Giacomo da Lentini, contemporâneo, inclusive, do poeta Francesco Petrarca. Só que o Giacomo da Lentini parece não ter dado muita atenção a essa forma criada por ele e acabou que o Petrarca, poeta Francesco Petrarca, adotou essa nova forma e aperfeiçoou essa nova forma poética, que acabou tendo como resultado final em sua forma uma composição lírica de 14 versos. Inclusive, o soneto é uma composição lírica de forma fixa. O que significa isso? Isso significa que o soneto nunca muda a sua forma. Ou, se há alguma mudança, essa mudança pode variar entre o soneto latino e o soneto anglo-saxão. Qual a diferença entre esses dois? O soneto latino é aquele atribuído a Francesco Petrarca. Ele tem 14 versos, dispostos em 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras estrofes são quartetos, ou seja, são estrofes de 4 versos. E as 2 últimas estrofes são tercetos, ou seja, estrofes de 3 versos. Na horizontal, os versos são decassílabos. Agora, qual é a diferença do soneto latino, chamado soneto petrarquiano, para o soneto anglo-saxão, chamado soneto shakespeariano? O soneto shakespeariano ele é composto de 3 estrofes apenas, mas 14 versos da mesma forma que o soneto petrarquiano. Versos estes decassílabos, ou seja, de 10 sílabas poéticas. Como é a estrofação do soneto shakespeariano ou anglo-saxão? O soneto shakespeariano tem o seguinte esquema de estrofes. A primeira estrofe é um sexteto, a segunda estrofe é um sexteto e a última estrofe é um dístico, ou seja, ele é composto de 2 estrofes de 6 versos e mais uma de 2 versos apenas. Se você fizer a soma, 6, 6, 2, vai dar 14. O soneto petrarquiano ele é mais comum nas literaturas italiana, francesa, espanhola e portuguesa. E o soneto shakespeariano, ou anglo-saxão, é óbvio, já dá logo para perceber, né, que ele é predominante nos poetas de língua inglesa. Nada impede que um poeta de língua neolatina, seja português, espanhol, francês ou italiano, não possa compor um soneto na forma de estrofação do soneto shakespeariano. O Manuel Bandeira, por exemplo, foi um poeta que aproveitou essa forma também, embora ele fizesse sonetos petrarquianos. Ao longo de sua obra, né, ele compôs alguns sonetos petrarquianos, alguns shakespearianos. Vamos voltar à forma do soneto petrarquiano. O soneto petrarquiano, como eu já disse, é composto de forma fixa de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, e versos decassílabos rimados. Essa rima ela pode ser tanto interpolada quanto uma rima cruzada. Então pode ser rima interpolada como rima cruzada. No aspecto do conteúdo, o soneto de inspiração clássica, o soneto renascentista, mesmo os sonetos humanistas, né, como os de Petrarca, Dante Alighieri, Sá de Miranda, esses poetas humanistas, o Dante e o Petrarca italianos, o Sá de Miranda português, e também os poetas do classicismo renascentista e o maneirismo, como o poeta Luís Vaz de Camões,
eles compunham sonetos abordando as temáticas de sentido universal, ou seja, o chamado universalismo, os temas universais da arte e da condição humana. Esses temas, aí agora nós já estamos falando do conteúdo do soneto, esses temas universais são temas humanos. Alguns deles, por exemplo, veja só, nós temos o amor, o ódio, o medo, a solidão e a busca, a passagem do tempo e seus efeitos, a mudança, a brevidade da vida, né, a morte, a brevidade da vida dos seres e dos bens da humanidade, a eterna luta entre o bem e o mal, o desejo de domar a natureza, o desejo de superar os deuses, já que não podemos nos igualar a eles, a amizade, a glória, o júbilo, a busca. Então, todos esses temas universais, eles figuram no soneto. De certo que o tema do tempo e da passagem do tempo e o tema amoroso, o lirismo amoroso, o amor tanto platônico quanto carnal, costumam predominar no soneto. Quando se fala de soneto, eu já citei alguns poetas, né? Nós temos aí o Francesco Petrarca, atribuído ao seu grande criador. Nós temos o poeta Dante Alighieri, o Sá de Miranda, o Antônio Ferreira, o Luís Vaz de Camões. Na literatura portuguesa, por exemplo, Luís Vaz de Camões é o principal poeta da literatura portuguesa, né? E os sonetos mais importantes da literatura portuguesa são dele. Em segundo lugar, nós vamos ter os sonetos do poeta Manuel Maria Barbosa do Bocage. E em terceiro lugar, nós teremos os sonetos do Antero de Quental. Aqui são alguns, nós vamos encontrar alguns aqui na Lírica de Camões, sonetos. No aspecto do conteúdo, o soneto também pode ser observado nele que ele apresenta na sua primeira estrofe, ele apresenta um argumento. Este argumento, ele começa a ser desenvolvido na segunda e na terceira estrofes. Então, você tem a primeira estrofe, onde você vai ter o argumento inicial. A segunda estrofe e a terceira estrofe apresentam o desenvolvimento deste argumento. E a última estrofe apresenta o desfecho da ideia, ou da imagem que se quer criar, ou cena. Isso pode variar de um soneto para outro, às vezes do mesmo poeta. A proposta é esta. Apresenta-se um argumento inicial, desenvolve esse argumento e desfecha. O desfecho nem sempre fecha o assunto de maneira cabal. Muito pelo contrário, na maioria das vezes o assunto às vezes fica em aberto, né? A ideia, o que se quer dizer ali. Tanto faz se o soneto é lírico amoroso, ou se ele é lírico reflexivo, tanto filosófico quanto religioso, ou se ele está fazendo uma reflexão sobre o tempo, né? Então, o que importa é que ele tem essa estrutura. Mesmo se ele estiver fazendo uma descrição de uma beleza feminina ou de uma ideia que se vem, né, a partir desta beleza, né? Então, essa é a estrutura do soneto. Eu tenho um soneto aqui que eu separei, eu gostaria de mostrar para vocês. Nós vamos fazer a leitura deste soneto e, na sequência, nós vamos comentar esse soneto, que é um soneto do Bocage. Vamos lá.